gramática de vocês aí no capítulo 3, tá certo? Capítulo 3, página 55, ok? Tia, Oi, amor. posso ler? Pode sim. Gente, no capítulo 2, tá certo? Da gramática de vocês, vai falar sobre os verbos. Quando a gente for falar sobre verbos no livro, tá certo? A gente já começou a falar, mas a gente vai falar mais ainda de verbos. A gente vai dar uma voltadinha aí para o capítulo 2 da gramática, tá certo? Mas hoje, como a gente já tratou sobre os advérbios, página 55 da gramática. Como nós já falamos sobre o advérbio lá no livro de vocês, hoje nós vamos falar sobre advérbio aqui na gramática também, ok? Página 55. Quem foi que pediu para ler? A Sibeli. Pronto, Sidele. Advérbio, página 55 da gramática. Ponto 1. O que é um advérbio? Sidele, pode ler. O planisfério abaixo indica a localização do território brasileiro. Observe com atenção e leia a frase que segue. O Brasil está localizado inteiramente no hemisfério ocidental. Você certamente se lembra de que adjetivos são palavras que qualificam substantivos. Nessa frase, por exemplo, a palavra ocidental atua como adjetivo, pois delimita específico o sentido do delimita o sentido dos substantivos hemisféricos. Sidele, Oi, tia. leu até hemisfério, né? Sim. É porque está um pouquinho baixo o teu microfone. Tá certo? Mas eu acho que deu para acompanhar. Quem pode continuar, pessoal, a leitura? Ô, tia, me perdi. Qual é a página mesmo? 55. Eu vou continuar, tá certo? Para vocês se localizarem aí. Pronto, Raíssa, leia, por favor. A mesma situação ocorre com a palavra localizada, que é adjetivo ou substantivo Brasil, e as palavras Pacífico, Atlântico e Índico, que adjetivam oceano. E no termo círculo polar antártico, o adjetivo antártico qualifica os substantivos círculo, do mesmo modo que o adjetivo polar, ou seja, os dois adjetivos para um substantivo. As regras de funcionamento da nossa língua não permitem que um adjetivo qualifique outro adjetivo. Adjetivos qualificam apenas palavras ou termos com valor de substantivos. Continue, tio. Pode continuar, amor. Mas é possível qualificar um adjetivo? É sim. Para isso, usamos advérbios. Para entender o funcionamento dessa classe de palavras, vamos voltar ao exemplo da página anterior. O Brasil está localizado inteiramente no hemisfério ocidental. Brasil, substantivo, localizado, adjetivo. Pronto. Vamos parar aí, tá certo? Só para a gente relembrar. Vocês certamente lembram o que é substantivo, né? Que é a palavra que nomeia todos os seres, seja pessoas, objetos, animais, lugares. E os adjetivos são aquelas palavras que qualificam ou dão. Não vamos usar a palavra qualifica, vamos usar a palavra caracteriza. É o substantivo. Aí aqui a gente vai falar do advérbio, tá certo? Que a gente já falou, mas a gente vai relembrar. O Riquelme vai ler, depois o Riquelme e Mariana, tá certo? Pode ler, Riquelme. Nesse exemplo, Riquelme,
Mariana, você pode ler? Nesse exemplo. Opa, Não, pode ler. posso, tia? Pode. É o último parágrafo da 55, né? Nesse exemplo. Peraí, me perdi, né? As regras de funcionamento, não? Não. É na 56. Nesse exemplo, o adjetivo localizado é qualificado pela palavra inteiramente, que funciona como advérbio para chegar a essa conclusão. Tivemos de analisar as características que marcam os advérbios. A primeira delas é essa capacidade de qualificar adjetivos, sempre acrescentando algo ao seu sentido. Se dizemos que os adjetivos são os grandes modificadores dos substantivos, podemos dizer também que os advérbios são os grandes modificadores dos adjetivos, constantemente. Os advérbios intensificam o sentido dos adjetivos. Veja. Pronto. Nessa parte aí, o que é que a gramática está explicando para vocês? Que assim como os adjetivos caracterizam o substantivo, os advérbios, eles intensificam ou modificam o adjetivo. Tia, não entendi. Vamos aí aos exemplos da gramática. O primeiro exemplo, acompanhe comigo, diz assim: o território brasileiro é muito extenso. Essa frase poderia ser apenas assim: o território brasileiro é extenso. O extenso aí é o adjetivo, né? Tá falando que o território brasileiro é extenso. Quando a minha frase fica: o território brasileiro é muito extenso, qual é a função desse muito aí na minha frase? Vocês saberiam me dizer? O que é que o muito está fazendo nessa frase? Qual é a função dele aí? O muito, pessoal, ele está intensificando o adjetivo. Ao invés de eu dizer só que o Brasil é extenso, eu intensifico esse adjetivo dizendo assim: o Brasil é muito extenso. Ok? No segundo território, no segundo exemplo, o território brasileiro é bonito. Minha frase poderia terminar aí. O território brasileiro é bonito. Qual é o adjetivo aí dessa frase, pessoal? O adjetivo. Bonito? Exatamente. Muito bem, Walter. O adjetivo, isso, Raíssa e Pablo. O adjetivo é bonito. Quando eu digo assim, o território brasileiro é bonito demais. Qual é o advérbio dessa frase? O território brasileiro é bonito demais. É mais. Demais. Está fazendo o quê? Está intensificando o adjetivo, que é bonito. Tá certo? Entenderam? Isso, Laís. Pronto. Então, essas palavrinhas aí, esses advérbios, vocês já sabem a primeira função deles. Eles intensificam o adjetivo. Ao invés de eu dizer assim, eu posso dizer assim: aquela menina é bonita. Agora, quando eu digo assim, aquela menina é muito bonita, o meu advérbio é o muito. Eu estou intensificando o adjetivo bonita. Tá certo? Riquelme, pode continuar. Observando bem, na página 56. Tá me ouvindo? Estou, pode ler. Pronto. Observando bem todos esses exemplos, percebemos a característica mais marcante dos advérbios. Eles são invariáveis, isto é, não flexionam o gênero masculino ou feminino, e número singular ou plural. Além dos adjetivos dos advérbios, também podem modificar verbos, enunciados, substantivos e até outros advérbios. Pronto. Então, a segunda informação que a gente tem aí, a gente já viu que o advérbio ele pode intensificar o adjetivo. Mas a informação que traz aí é que ele também pode intensificar e modificar verbos e outros advérbios.
ok? Vamos ver aí o exemplo. O Brasil se localiza exatamente no centro da placa sul-americana. Essa frase poderia ser apenas assim: o Brasil se localiza no centro da placa sul-americana. Mas qual é o advérbio aí que foi usado nessa frase, pessoal? Exatamente. Isso mesmo, Isabela. Então, nos outros exemplos que tem aí, o advérbio ele também está marcado em negrito, tá certo? No próximo diz assim: a cana-de-açúcar se adaptou bem ao solo e ao clima brasileiro. Qual é o advérbio? A cana-de-açúcar se adaptou. Isso, Raíssa, bem. No próximo, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo e ao clima brasileiro. Nessa outra aí, eu tenho o bem e eu também tenho o muito. É por isso que o advérbio ele pode intensificar o adjetivo, o verbo e outro advérbio. Por quê? Porque tanto bem quanto muito são advérbios. Então, quando eu digo muito bem, o advérbio muito está intensificando o advérbio bem. Entenderam? É por isso que ele diz que o advérbio pode intensificar outro advérbio. Entenderam? Aí tem outros exemplos. Aí, para terminar, diz assim: como você pode observar, nos dois últimos exemplos, os advérbios modificam todo o enunciado, deixando clara a opinião e até mesmo a emoção. De intensidade, Raíssa. Tá certo? Do enunciador sobre o que disse. Esses advérbios, geralmente terminados em mente, são chamados de modalizadores. Concluindo o que vimos até agora, podemos dizer o quê? O advérbio. É importante que vocês sublinhem isso aí, tá certo? Sublinhem ou passem marca-texto, né, nesse quadro aí, que diz assim: advérbio é toda palavra invariável que modifica adjetivos, verbos, substantivos, enunciados e outros advérbios. Tá certo? Por que é que ele diz, alguém saberia me responder? Por que é que ele diz que o advérbio é invariável, pessoal? Vocês sabem? Quando ele diz assim, Pois, pode dizer. ô tia, porque não varia de número e nem de gênero. Isso, porque não existe, não varia o número, né? Não tem singular e plural, e não tem masculino e feminino. Por exemplo, a palavra muito. Quando ela está usando, ela tem muito e muita, vai depender aí do contexto, tá certo? Mas o advérbio sempre vai ser muito. Vai depender do contexto da frase. Aí vamos aí para a página 58, que diz assim: a terminação mente é a marca de grande parte dos advérbios. Na verdade, podemos dizer que toda palavra, ao aceitar essa terminação, transforma-se em um advérbio. Vamos ver aí. No lado do quadro, tem os adjetivos, e do outro lado, quando você acrescenta o mente, ele se transforma em advérbio. Por exemplo, olhem aí no quadro. O adjetivo é feliz, o advérbio é felizmente. O adjetivo é suave, o advérbio, suavemente. Claro, claramente. Sábio, sabiamente. Intenso, intensamente. Então, quando a palavra aceita esse mente aí no final, ela vira um advérbio. Tá certo? Ela vira um advérbio. Quem é que pode ler aí a continuação dessa página 58? Observe que a palavra... Pode sim, Maria, pode ler. Observe que a palavra que dá origem a esse tipo de advérbio é sempre um adjetivo e que a passagem de uma classe para outra se dá por meio da forma feminina do adjetivo, não da masculina. Mas, como vimos nos exemplos analisados até agora,
Nem todos os advérbios são, nem todos os advérbios se formam a partir de adjetivos. Então, você pode estar se perguntando: há outra maneira de reconhecê-los? Assim, em geral, podemos colocar um intensificador antes do advérbio. Tão, bem, mais ou muito, dependendo da situação. É para ler tia, essas frases? Lê lá embaixo, Maria. Importante. A gente tem importante. Importante. Alguns advérbios não admitem o uso de um advérbio intensificador antes, como agora, hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre, ali, aqui, demais e meio. Apesar disso, são palavras invariáveis, que desempenham naturalmente o papel modificador típico dos advérbios. Pronto. Esses exemplos que tem nessa página aí são advérbios que são identificados por outros advérbios, como, por exemplo, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo. O advérbio bem e o advérbio intensificador muito. O que é esse importante aí que a Maria leu é dizendo que nem todo advérbio vai permitir o uso desses intensificadores, como a palavra muito, tá certo? Como, por exemplo, ontem, amanhã, ali, que também são advérbios. Daqui a pouco, vocês vão ver que existem vários tipos de advérbio, tá certo? Não existe só o muito, o bem, existem vários tipos, ok? O que eu expliquei para vocês, quando a gente lê o livro, foi sobre as locuções adverbiais. Vocês lembram o que são as locuções adverbiais? Quem é que lembra? Alguém lembra? É quando duas ou mais palavras funcionam no lugar do advérbio. Exatamente, Maria. Então, o advérbio é uma palavra, tá certo? Intensificadora, modificadora. A locução adjetiva tem a mesma função do advérbio, só que usa duas palavras ou mais, tá certo? Com a mesma função de uma. Como, por exemplo, aí, no início, a corte portuguesa não encontrou metais preciosos no Brasil. A locução adverbial aí é no início, porque essa frase poderia ser assim: inicialmente, foram encontrados no Brasil. Isso, Raíssa. Poderia ser apenas o advérbio inicialmente, mas quando eu uso no início, eu estou usando duas palavras, ao invés de uma. Então, isso é a locução adverbial. Ok, pessoal? Embaixo aí, na página 59 ainda, vai ter uma coisa muito, muito importante, que vocês devem prestar muita atenção, porque se cair esse assunto na prova, né, de advérbio, e lá precisar você classificar o advérbio, você vai ter que saber quais são os tipos de advérbio. Como é que você vai classificar se você não souber quais são os tipos que existem? Então, vamos ver aí os tipos de advérbio que existem, tá certo? Quem é que pode ler esse 3 aí, classificação, na página 59? Posso ler? Tá certo. Considerando o sentido que exprime, o advérbio comumente são classificados em número classe. No entanto, empregamos a maioria deles para localizar no tempo, advérbio de tempo, ou no espaço, advérbio de lugar. Os objeto que falamos. Veja os principais advérbios em português e alguns exemplos deles. Pronto. Então, aí vocês viram que existem vários tipos. O primeiro dele, né, dos mais importantes, é o advérbio de lugar. Aí tem alguns exemplos, que são eles: aqui, ali, cá, perto, longe, abaixo, debaixo e acima. Por exemplo, irei ali. Irei ali.
Qual é o advérbio dessa frase? Eu irei ali às 3 horas. Qual é o advérbio? Ali. E é um advérbio o quê, pessoal? De lugar, de modo, de intensidade. Exatamente. De lugar. Pronto. Aí vamos aí para o outro exemplo. O outro exemplo que tem aí na gramática de vocês é o advérbio de tempo, que é quando eu digo ontem, agora, cedo, tarde, nunca, jamais, sempre, diariamente, anualmente. Então, o advérbio de tempo dá a ideia realmente de tempo. Amanhã irei ao cinema. O advérbio aí seria qual, pessoal? De tempo. Muito bem. E o advérbio seria amanhã. Eu digo assim, nunca irei àquela cidade novamente. Qual é o advérbio? O advérbio é nunca. Irei seria o verbo, tá certo, pessoal? Não confundam advérbio com verbo, ok? Pronto. O outro tipo de advérbio que tem aí é modo. Depressa, bem, calmamente, devagar, tristemente, rapidamente. Pessoal, esse advérbio de modo, na verdade, todos os advérbios, é só você prestar atenção no nome da classe deles, no nome no tipo, tá certo? Modo. Quando eu digo que o advérbio é de modo, é porque é o modo como a minha frase se apresenta. Por exemplo, a menina caminha depressa. Qual é o advérbio? A menina depressa. Por que é que eu digo exatamente? Por que é que eu digo que esse advérbio é um advérbio de modo, pessoal? O nome já está dizendo tudo. Por que é um advérbio de modo? Porque Posso falar, tia? Pode falar. Porque está dizendo um modo de como ela saiu, que ela saiu depressa. Exatamente. Percebam que é bem fácil relacionar o nome o nome do advérbio ao advérbio, tá certo? De modo. Por quê? Porque é o modo como a menina caminhou, como a menina saiu. Aí eu tenho aí os advérbios de intensidade, que são exemplos: muito, pouco, bastante, tanto, bem, mais, menos. Aí vocês percebem, pessoal, que tem o bem na intensidade, tem o bem lá no advérbio de modo, tá certo? Vai depender do contexto das frases, tá certo? Para você saber se é de modo ou se é de intensidade. Aí, então, quando eu digo assim, eu estudo muito. Qual é o advérbio? Verdade, né? Muito. E é o advérbio do quê? Verdade mesmo. Exatamente, é muito. Qual é o tipo aí? Se estivesse lá na prova de vocês, vocês iam colocar que era o quê? De modo, de tempo, de intensidade, de lugar? Intensidade, tá certo? Muito bem. O outro que tem aí é o advérbio de afirmação. Sim, realmente, deveras, efetivamente. Mas, normalmente, a gente usa mais os advérbios realmente e o sim, né? Quase ninguém usa esse advérbio aí, deveras. E deveras significa de verdade, tá certo? Então, de afirmação é bem simples de você perceber. Eu estou afirmando alguma coisa, tá certo? Quando eu digo assim, sim, eu irei à sua casa hoje. Qual é o advérbio? Sim, eu estou afirmando, né? Eu estou fazendo uma afirmação.
Ótimo. Até aqui, pessoal. Está dando para vocês entenderem bem as diferenças aí dos tipos de advérbio? Ótimo. Então, vamos continuar. Depois do de afirmação, eu tenho aí também o de negação. Ok? Que o de negação, eu me atrevo a dizer que ainda é mais simples que o de afirmação e os demais. Que é quando eu uso não, nem, nunca, jamais. Então, eu estou dando uma ideia mesmo de negação. Estou negando alguma coisa. Aí eu tenho o de dúvida, que eu tenho talvez, provavelmente, porventura, acaso, possivelmente. O de dúvida aí, ele nem diz não e nem diz que sim. É uma, como o próprio nome está dizendo, expressa uma dúvida. Por exemplo, eu digo assim, você vai sair hoje? Aí você diz assim, provavelmente irei. Qual seria o advérbio aí? Provavelmente. Por que é que esse advérbio aí é exatamente, Mariana, é de dúvida? Porque eu não estou tendo certeza ali na minha frase. É provavelmente, é uma dúvida. Exatamente, pessoal. Ótimo. Aí eu tenho mais um aí, que é o de adição. É quando dá a ideia de realmente adicionar alguma coisa na minha frase. Por exemplo, tenho também o inclusive, o até e o ainda. Quando eu digo assim, eu gosto de doce e também gosto de salgado. Qual é o meu advérbio aí de adição? Isso. Por quê? Porque tá dando a ideia de realmente, né, de adicionar uma outra informação à minha frase. Excelente. Aí tem um aí, pessoal, que é o de focalização. Certo? Que é quando eu focalização, essa palavra focalização vem de que palavra? Vocês lembram de que palavra quando eu falei focalização? Fofocar? Não, pessoal. Exatamente, é isso. Agora sim. Isso, Pablo e Gabi. De focar, de ter foco. Certo? Focalização vem disso. Focar, foco. Exatamente, pessoal. Alguns exemplos desse tipo de advérbio é o só, apenas. Aí tem um exemplo. Estou pensando só em descansar. Por que é que eu chamo esse advérbio de focalização? Porque quando eu digo assim, estou pensando só em descansar, o que é que eu quero dizer? Que eu não estou pensando em mais nada. Eu estou focando apenas no meu descanso. Por isso que o nome desses tipos de advérbio é de advérbio de focalização. Entenderam? Pronto. Agora, eu vou perguntar para vocês. Eu vou deixar a atividade de vocês, que é da página 62, 62, 63, 64 e 66 lá na plataforma. Faltam 9 minutos para terminar a nossa aula. Coloquem aí a gramática de vocês na página 65, pessoal. Por favor. Pronto. Vocês veem essa questão 6 aí, que tem várias frases. Paulo, nós estamos usando a gramática, meu amor. A gramática é aquele livrinho que vem junto com os livros, que é a gramática, é um livrinho fino. E também é de português. Ok? Pronto.
Pessoal, aí na página 65, vocês veem que tem de A até P e tem várias frases. Essas frases, vocês têm que relacionar os advérbios ao tipo de advérbio, tá certo? Eu vou ler para vocês a frase e vocês vão me dizer aqui no chat qual tipo de advérbio tem na frase que eu vou ler, tá certo? A primeira frase diz assim: a cidade ficou totalmente alagada. Vocês conseguem aí me dizer qual é o advérbio dessa frase? A cidade ficou totalmente alagada. E qual é o tipo? Totalmente? Exatamente. Totalmente é o advérbio. E qual é o tipo desse advérbio? Intensidade? A Larissa colocou e alguém falou, né? Exatamente. Esse advérbio é um advérbio de intensidade. Muito bem. Na B, diz assim, a frase: a professora raramente chega atrasada. Vocês conseguem identificar? E qual é o advérbio, pessoal? Raramente. Por que é que é um? Porque na um tem assim, tempo barra frequência. Então, esse raramente está relacionado aí à frequência, tá certo? Muito bem. Já vão colocando, tá na gramática, já vão respondendo. A C na verdade, Pablo, é porque dá uma ideia de frequência, tá certo? Aí na um aí tem tempo barra frequência, ok? Na C, diz assim: este fato está cientificamente comprovado. Tia, Oi. o que é esse delimitação barra enquadramento? Eu não entendi isso. Pronto. Delimitação e enquadramento, Raíssa, né, que perguntou? Delimitação é porque está delimitando alguma coisa. Um exemplo é essa opção C aí. Este fato está cientificamente comprovado. Por que é uma delimitação? Porque quem comprovou esse fato? A ciência. Então, isso está delimitado à ciência. Só a ciência poderia comprovar, pode comprovar algum fato, tá certo? Entende? Ou não? Ô, tia, eu não entendi muito. O que você não entendeu? Qual parte? O negócio aí que você complementava. É para complementar com os tipos de advérbio, Diego, né, que eu acabei de explicar para vocês. Aí a gente está respondendo, e à medida que a gente vai respondendo, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Na D tem assim, tá bom? A rua está parcialmente interditada. Seria qual? Qual seria aí o advérbio? Exatamente, Pablo. Parcialmente seria o quê? Exatamente, Larissa. Seria parcialmente. E seria de intensidade. Vocês lembram que tem uma dica aí no livro de vocês que diz que quando eu consigo pegar a palavra e adicionar o mente no final da palavra, como aí em parcial, parcial mais mente, parcialmente. Eu tenho um advérbio de intensidade, ok? Então, é intensidade. Letra E. Faltam 3 minutinhos, dá tempo de fazer mais alguns, certo? Letra E. Provavelmente, eles já se conheciam.
Provavelmente. E aí, nesses números aí, tem algumas coisas. Vocês acham que qual completaria isso aí? Exatamente, Raíssa. Ponto de vista, opinião. E, no caso, seria um advérbio de dúvida, né? Provavelmente. Muito bem. Letra F. Ela vai à padaria diariamente. Seria qual palavra? Diariamente. E dá uma ideia de quê? Isso. Dá uma ideia de tempo, né? De frequência. Pablo, a D é 4, tá certo? E a C é 3, certo? Isso, pessoal. Diariamente dá uma ideia de frequência. Vamos só mais um aqui. Letra G. O carro saiu da oficina inteiramente recuperado. Inteiramente. Exatamente. Aí, isso seria o quê? Dá uma ideia de quê? Vocês conseguem aí perceber? Vocês acham que esse inteiramente dá uma ideia de ponto de vista? Exatamente, Raíssa. Isso. 4, dá uma ideia de intensidade. Isso mesmo, pessoal. Ótimo. H, cheguei pontualmente às 8 horas. Então, isso. Tanto dá uma ideia de tempo, como dá uma ideia de quê, pessoal? Pode dar outra ideia também, tá? Correto. De tempo e dá uma ideia também de focalização, porque ele diz que chegou pontualmente, então ele focou ali no horário, tá certo? Pontualmente. Pessoal, vocês vão terminar aí essa atividade em casa e as outras páginas que eu falei aí da gramática, tá certo? Vou deixar lá no Google Sala de Aula. Tchau, até amanhã, tá certo? Amanhã vamos usar a gramática de novo para fazer correção. Então, já peguem a gramática, tá certo? Amanhã. Tchau.